Um dos últimos grandes espaços naturais do planeta, a floresta amazônica representa o pulmão verde da Terra. Há muito se suspeita que a selva fechada não é apenas o lar de animais exóticos e plantas fascinantes, do cintilante Eldorado, a mística Cidade Z. É dito que a selva esconde alguns dos segredos mais enigmáticos da humanidade. O que muitas vezes é descartado como um conto de fadas fictício, ganhou recentemente um novo combustível. Porque os especialistas na floresta amazônica realmente descobriram algo que nem mesmo o explorador desaparecido Percy Fawcett teria ousado sonhar. Quer saber qual é o pano de fundo dessa sensação arqueológica? Então assista até o final. Mas primeiro, clique no botão de curtir e se inscreva no canal para mais ótimos vídeos. Lendas e realidade. Cobrindo uma área total de 6 milhões de quilômetros quadrados e se estendendo por 9 países diferentes na América do Sul, está a poderosa floresta amazônica. O rio que lhe dá nome é apenas um dos milhares de cursos de água que serpenteiam pela maior floresta tropical do mundo. Uma vez que a mata verde da floresta amazônica representa mais da metade da área remanescente de floresta tropical do mundo, ela desempenha um papel ainda mais importante no clima global geral. 12% dos recursos globais de água doce estão ligados aqui, enquanto cerca de 10% de todas as espécies conhecidas estão em casa na floresta amazônica. Mas não são apenas os animais exóticos, como as coloridas aves do paraíso, a fascinante onça-pintada ou a poderosa anaconda. Cerca de 320 grupos populacionais indígenas também vivem na densa floresta amazônica, muitos dos quais ainda vivem em um ambiente bastante tradicional. Embora os pesquisadores já tenham conseguido reunir inúmeras informações importantes sobre a vegetação e a alta biodiversidade deste mundo de selva tropical, a floresta amazônica ainda esconde inúmeros mistérios que ainda estão esperando para serem descobertos e resolvidos. Vamos dar uma olhada na floresta tropical brasileira em 1907. Entre os membros da tribo Nambiquara está um homem europeu que fica fascinado com cada palavra do chefe, sem saber que as seguintes palavras mudarão para sempre sua vida. O explorador britânico Percy Fawcett descobre uma lendária cidade em ruínas, escondida no meio da selva. No detalhe, trata-se de um lugar quase místico, que dorme numa planície mato-grossense, próximo ao rio Xingu. Cercado por plantas densas e montanhas azuis cintilantes, estradas magníficas, fossos poderosos e estátuas impressionantes se esconderiam aqui. No entanto, a busca por aquelas ruínas, que Fawcett passou a chamar de Cidade Z, foi tudo menos inofensiva. Como se o fato de o local ser guardado por uma tribo de índios selvagens já não fosse complicado o suficiente, a região em questão já teria sido habitada por criaturas desconhecidas de proporções gigantescas. Uma vez que essa história se instalou na mente do britânico, a semente do pensamento gerou um vício genuíno, que só poderia ser satisfeito de uma maneira. Fawcett tinha que descobrir a cidade perdida de Z, a todo custo. Foi assim que o britânico enfiou o nariz em inúmeros documentos, retomou e desenvolveu hipóteses mais antigas, e finalmente apresentou seu plano para encontrar a cidade, a Royal Geographical Society. Em meados da década de 1920, finalmente chegou a hora. Junto com seu filho Jack e seu amigo Raleigh Rimmel, Fawcett faria uma 7ª, e como agora sabemos, última viagem para a selva. Ao longo dos últimos anos, sua visão da cidade de Z sofreu algumas alterações. Por exemplo, o britânico estava agora convencido de que as suas magníficas figuras são feitas de quartzo cintilante. Ficou claro para o pesquisador desde o início que a expedição não tinha garantia de sucesso, nem garantia de sobrevivência. Se ele e seus companheiros desaparecessem, disse Fawcett, uma expedição de resgate não deveria ser enviada. Tal empreendimento seria muito perigoso. Em 29 de maio de 1925, Fawcett enviou um telegrama final para sua esposa. Nele, ele disse à sua amada que os líderes do grupo agora se virariam, pois estavam ficando cada vez mais ansiosos. No entanto, ele e seus companheiros mantiveram um plano implacável e avançariam ainda mais na região indígena. Daquele ponto em diante, Percy Fawcett nunca mais foi ouvido. Se os homens conseguiram rastrear a cidade de Z e que destino finalmente se abateu sobre eles, é completamente incerto. Desde então,
as mentes científicas têm discutido se a história do local perdido tem alguma verdade, ou se o britânico estava simplesmente perseguindo um sonho impossível. Todos os que duvidam agora devem ouvir com muita atenção. Não muito tempo atrás, os especialistas encontraram os restos de uma cultura antiga na floresta tropical boliviana, o que mais uma vez nos mostra o quão pouco sabemos realmente sobre o passado. Na trilha do mistério. Naquela época, Percy Fawcett não teve escolha a não ser entrar na selva impenetrável e abrir caminho através do matagal intransponível. No entanto, quase 100 anos se passaram desde o desaparecimento dos britânicos, e é claro que os especialistas de hoje têm ferramentas e métodos à sua disposição que eram completamente desconhecidos dos exploradores no início do século XX. Na verdade, os cientistas modernos nem mesmo precisam entrar na floresta tropical, muito menos cortá-la, para descobrir os mistérios dos dias passados. A tecnologia inovadora que tornou possível a recente descoberta sensacional é a chamada LiDAR. Equipada com os sensores laser mais modernos do nosso tempo, esta obra-prima técnica pode realizar até 150 mil medições em um segundo. Como os sinais emitidos são refletidos pelos objetos no solo, é possível tirar conclusões sobre as distâncias, com base no tempo que o sinal leva para voltar. A bordo de um helicóptero, os especialistas usaram essa tecnologia de sensoriamento remoto, baseada em luz, para olhar por trás da fachada verde da floresta tropical boliviana, 200 metros acima da planície de Moxos. Enquanto isso, os especialistas descobriram nada menos que as antigas ruínas de vários grandes assentamentos urbanos, que foram abandonados há cerca de 600 anos. As novas imagens registradas dão motivos para repensar completamente a historiografia anterior. Em vez de assentamentos simples e frouxamente conectados, estamos lidando com um excelente exemplo de complexidade urbana. Segundo esta, as edificações da cultura Casarábe, que existiram entre os anos 500 e 1400 d.C., possuem núcleos urbanos decorados com plataformas colossais e estruturas piramidais. A rede das partes individuais com seus caminhos elevados de barragem também mostra que os antigos habitantes da região amazônica não procederam de forma tão simples e descoordenada como se supôs erroneamente por muito tempo. Como tal, esses caminhos às vezes se estendem por quilômetros, enquanto atravessam uma paisagem caracterizada por sistemas massivos de controle e distribuição de água. Esta impressionante descoberta mostra que o suposto sertão da floresta amazônica correspondia mais a uma antiga urbanização, que nos impressiona pela sua complexidade. A transfiguração do passado. A este respeito, o especialista alemão e coautor da pesquisa, Heiko Brumers, refere-se a um antigo ditado espanhol: "Ninguém é tão cego quanto aquele que não quer ver". Portanto, devemos finalmente colocar os relatos de regiões selvagens intocadas no passado e, de fato, a descoberta recente deve incorporar apenas a ponta de um enorme iceberg arqueológico. Como tal, devemos esperar ver muito mais descobertas na selva de magnitude semelhante, ou até maior em um futuro próximo. Em detalhes, alguns elementos da planície de Moxos, como calçadas, fossos e terras agrícolas, também foram identificados em outras partes da Amazônia. No entanto, as relíquias descobertas até agora tendem a ser remanescentes de assentamentos semelhantes a aldeias, que carecem de centros claramente definidos e magníficos edifícios monumentais. No entanto, tais templos e locais de culto abundam na planície de Moxos. Porém, por muito tempo os pesquisadores de hoje se depararam com o mesmo problema que Percy Fawcett também se deparou, para entender em detalhes como os assentamentos urbanos são estruturados e como eles estão conectados uns aos outros. Uma expedição direta era essencial. Consequentemente, as áreas remotas e densamente cobertas de vegetação eram muito difíceis de explorar, mesmo do ar. Um obstáculo gigantesco que agora é coisa do passado, graças à tecnologia LiDAR. Insights impressionantes. Já explicamos a você como funciona o núcleo do processo baseado em laser. Os pesquisadores então alimentaram os pontos de dados coletados em um software que, pela primeira vez, deu aos especialistas uma visão de alta resolução dessas áreas há muito esquecidas. Um total de 26 sítios exclusivos puderam ser identificados nas gravações, 11 dos quais eram completamente desconhecidos. A existência dos dois maiores centros, Kotoka e Landivar, já era conhecida de antemão. No entanto, o novo mapeamento revelou a surpreendente complexidade
e a escala dessas estruturas antigas, medindo 1,3 e 3 km², respectivamente. Cada um dos principais centros foi construído no meio de uma sucessão de fossos simples e circulares. Além de terraços artificiais, também encontramos gigantescas plataformas de terra e estruturas piramidais, em forma de cone, que se elevam a mais de 20 metros acima de seus arredores. A orientação dos edifícios individuais dá uma visão profunda da alma cultural de seus criadores. Todos os objetos seguem uma orientação norte-noroeste precisa, que os especialistas reconhecem como uma cosmovisão cosmológica. Além disso, as fotografias aéreas, nas quais as árvores foram removidas, mostram que caminhos de ligação em forma de raio de roda e quilômetros de extensão emanam dos centros e ligam os aglomerados urbanos com assentamentos menores. A questão é bastante semelhante no caso dos canais de água criados artificialmente, que se abastecem de alguns rios. Por mais empolgante que seja a descoberta de cidades com florestas tropicais, ela também levanta uma questão fundamental. O que realmente aconteceu com seus criadores? Na verdade, ainda não sabemos ao certo o que realmente aconteceu com Khazarab. As datas dos sítios encontrados indicam que eles se retiraram de sua terra natal por volta do ano 1400, antes da chegada dos primeiros europeus. As descobertas de reservatórios extraordinariamente grandes, não esperados na Amazônia úmida, sugerem que os Khazarab foram retidos por uma seca severa e generalizada. No entanto, é também teoricamente possível que as albufeiras correspondentes tenham sido utilizadas para a criação de peixes ou quelônios. Legado de Fawcett. Por fim, gostaríamos de voltar no início do vídeo de hoje. Os especialistas realmente conseguiram rastrear as ruínas da cidade perdida de Z? Bom, pelas informações que o britânico recebeu dos indígenas na época, isso parece improvável. Como já mencionado, a nova descoberta está na Bolívia, e não no Mato Grosso, no Brasil. Mas uma coisa também é certa: se o lugar lendário realmente existe, as modernas tecnologias de nosso tempo podem em breve ajudar a trazê-lo do mundo dos mitos e lendas para a realidade. Mas infelizmente, essa busca emocionante por pistas é como uma corrida frenética contra o tempo, porque a floresta amazônica está mudando rapidamente. Grandes áreas são desmatadas para abrir caminho para a agricultura, pecuária e produção de energia. Assim, muitos testemunhos que atualmente ainda estão adormecidos em segredo podem ser vítimas de incêndios e escavadeiras. Portanto, devemos encontrar os tesouros do passado o mais rápido possível, antes que eles se percam no futuro. Tribos isoladas. Além da cidade de Z, como mencionamos brevemente antes, a floresta amazônica não apenas serviu como um próspero lar para os humanos muitos séculos atrás, mas continua a fazê-lo hoje. Os especialistas concordam que alguns desses povos indígenas nunca tiveram contato com o mundo exterior até hoje. Estimativas atuais dizem que existem mais de 100 tribos isoladas somente no Brasil. No entanto, o encontro entre pessoas de civilizações urbanas e povos isolados sempre carrega um alto risco. Por um lado, algumas tribos tendem a defender violentamente sua própria cultura dos invasores. Mas mesmo o estabelecimento pacífico de contato está associado ao risco de que patógenos perigosos sejam introduzidos nos meios de povos primitivos, contra os quais seus sistemas imunológicos não estão preparados. De acordo com isso, cerca de 50% da tribo Nunak foi vítima de tais doenças, e a tribo Akuro, no nordeste da bacia amazônica, foi vítima de 80%. No entanto, as consequências devastadoras dessas coincidências só seriam percebidas com o passar dos anos. Até a década de 80, a estratégia das autoridades brasileiras era fazer contato direto assim que um novo grupo fosse descoberto. Reconhecido o perigo das epidemias trazidas, hoje em dia é necessário acompanhar os povos isolados à distância, por exemplo com drones, de forma despercebida. Quando olhamos para o passado turbulento de muitas tribos, fica claro para nós por que muitos grupos étnicos indígenas evitam fazer contato com forasteiros. Nos últimos séculos, muitos membros da tribo foram sequestrados ou mortos, o que obrigou muitos povos primitivos a fugir cada vez mais para o interior da floresta tropical. E mesmo que seja improvável que os habitantes de civilizações urbanas encontrem diretamente os membros de tribos isoladas, o braço ganancioso do mundo industrializado está cada vez mais restringindo a pátria da população indígena. É principalmente devido à influência de empresas petrolíferas, garimpeiros e madeireiros ilegais,
que o lar natural das tribos isoladas está encolhendo visivelmente. É assim que alguns povos primitivos, que já foram conhecidos por sua natureza amigável e pacífica, agora imediatamente pegam seu arco e flechas quando avistam um hóspede não convidado. Diante da ameaça crescente, muitos especialistas estão preocupados com o futuro dos povos indígenas da floresta amazônica. Ao contrário de outras tribos isoladas, como os Sentinelese, que vivem em uma ilha isolada, os povos da bacia amazônica são forçados a enfrentar os desenvolvimentos das civilizações urbanas. Será que um dia os povos isolados se sentirão compelidos a buscar ativamente o contato com o mundo exterior? O desmatamento contínuo significará o fim dessas tribos únicas, ou eles serão capazes de desafiar com sucesso os desenvolvimentos negativos? Só o tempo pode responder a essas questões prementes. Ok, pessoal, agora precisamos da opinião de vocês. O que você acha da surpreendente descoberta dos pesquisadores? E você acha que a Cidade Perdida de Z realmente existe? Estamos ansiosos por seus comentários. Por favor, mostre-nos que você gostou do vídeo de hoje, curtindo e se inscrevendo. Obrigado por assistir e até a próxima!